Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Felipe para mais uma aula de história e hoje vamos tratar aqui do capítulo 4 ainda, da parte final dele, falar da Contra-Reforma, que é a última parte então, das reformas religiosas. Nós vimos nas últimas aulas a parte das reformas protestantes, lá com o Martim Lutero, com o Jean Calvino, todo o espalhamento então de tendências que estavam insatisfeitas com o catolicismo daquele momento especificamente, e que por questões políticas também acabaram se tornando novas religiões. Aqui nós vamos entender o porquê também deles terem se tornado novas religiões. A princípio, Lutero não queria criar uma nova religião, tá? Ele não queria a separação da Igreja Católica, ele queria reformar a Igreja Católica. Por isso que todas essas reformas, todas essas mudanças que estamos estudando, estão dentro do quadro então, das reformas religiosas, inclusive a reforma de hoje, que é chamada de Contra-Reforma, que é a reforma feita pela própria Igreja Católica, algumas mudanças que eles fizeram em resposta, então, às críticas feitas pelos protestantes, né? Principalmente Lutero, Jean Calvino, mas por todo o contexto da época, tudo bem? Para isso, vamos lá, dividir a tela. E aí, vocês já estão vendo os slides aí. Vamos começar por aqui. Dentro desse quadro, então, de respostas, que eu já falei para vocês, a gente tem que entender que o protestantismo, ele ganhou muito terreno por onde? Principalmente, tá? Por Inglaterra, França e o que era Alemanha, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que a Igreja Católica ficou basicamente como dois pilares de apoio à Península Itálica, que é onde está hoje a Itália, e a Península Ibérica, onde fica Espanha e Portugal, tá? Isso não é à toa. Primeiro, por quê? Se a gente lembrar lá do mapa, deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Temos um mapa aqui, certo? Vocês lembrarem bem desse mapa, na parte basicamente aí azul, aqui da Península Itálica, tá? Essa região aqui, ó. Essa região aqui, onde está escrito aqui Royan de Nápoles, né? Reino de Nápoles, e aqui lá em cima já estavam os Estados Papais. O Vaticano dessa época ocupava espaços bem maiores, como vocês viram inclusive na última aula. Eu trouxe 2 vídeos sobre isso. Então, a Península Itálica, até pela proximidade cultural, proximidade geográfica que o Vaticano desempenhava ali, que é a Santa Sé, a cúpula da igreja, né, Roma, sobretudo, então conseguiu manter a fidelidade, até pelo costume. Inclusive hoje, tá? É bom notar que esses países ainda são os países mais católicos da Europa em percentual. A Itália passa de 90% da população sendo católica. Espanha e Portugal também chegam bem perto disso, tá? É uma quantidade muito alta em termos de religião, sobretudo falando de padrão europeu. Do outro lado aqui, a Península Ibérica, Espanha e Portugal. Esses eram os países que se mantiveram fiéis e muito ligados à Igreja Católica. Com relação à Itália, eu já expliquei pela proximidade geográfica. Já Espanha e Portugal tinha uma questão diferente. Por que esses países ficaram tão católicos e tão aferrados, né, tão apegados ao catolicismo? E tinha explicação. Porque esses países, durante a Idade Média, eles perderam território, né? Na verdade não perderam, era uma outra questão, não existia esse país ainda. Mas enfim, a parte cristã dessa população teve que ficar concentrada lá no norte, fugindo de invasões muçulmanas, árabes, que vieram pelo sul e dominaram quase toda a Península Ibérica. Depois vai haver então o que a gente chama de guerras de reconquista, nós já falamos disso em outras aulas. Espanhóis, portugueses começam então a combater os muçulmanos para ganhar territórios para a cristandade, isso começa justamente com as cruzadas, e aos poucos vai tomando impulso até que em 1492 os espanhóis conseguem definitivamente expulsar os muçulmanos de Granada, que era a última cidade, então, a última região dominada pelos muçulmanos na Europa. Tá? Então, por tantas guerras envolvendo cristandade contra os muçulmanos, isso criou uma relação de muita proximidade entre espanhóis, portugueses e a Igreja Católica. Além disso, tem a questão das navegações, toda aquela questão do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o novo mundo, né, os novos territórios a serem descobertos somente entre Espanha e Portugal. Então, você tinha uma relação muito forte, muito consolidada entre espanhóis, portugueses e Igreja Católica, tanto no âmbito diplomático, dos reis, dos acordos tal, quanto no nível da população, que não havia, então, penetração de outras ideias como o protestantismo, beleza?
Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Bom, nesse contexto, então, a igreja vai organizar o que eles chamam de Concílio de Trento. O que vem a ser o Concílio de Trento? Deixa eu jogar aqui pro ladinho. O Concílio de Trento, tá? Nada mais é que uma reunião dos principais membros da igreja, né? Por exemplo, os bispos, arcebispos, né? Na verdade, aqueles que comandam realmente, os cardeais, tá certo? Se reúnem no Vaticano, né? Ou em algum lugar estabelecido para isso, para verificarem pontos da doutrina, adotarem novas regras, modificarem algumas regras, ou mesmo manter as regras que serão discutidas, tá? Não tem uma necessidade específica. O concílio também, como vocês podem ver, esse concílio de Trento durou 18 anos. Lógico, não foi todo dia, durante 18 anos, que eles ficaram debatendo essas ideias. Não, mas foi por muito tempo, tá? Então, isso é uma coisa importante ser colocada. Inclusive com intervalos, esses arcebispos, os bispos, eles voltavam, né, para suas dioceses, para suas casas, para seus lugares do mundo, e depois voltava para o concílio para debater essas questões, tá? E já vou falar o que ele veio a mudar. Mas é muito importante porque a partir desse concílio é que vai se traçar uma resposta católica que é diferente, então, das ideias protestantes. Inclusive, é o que vai, de fato, separar essas igrejas em rumos bem diferentes, tá certo? A Igreja Católica não vai acatar todas as ideias dos protestantes. Então, além das questões políticas tal que estavam envolvidas, vai ter essas questões também doutrinárias, as questões da fé, da teologia. Tá? Então, tudo isso vai ser definido no Concílio de Trento. E como vocês viram, durou 18 anos, não foi de uma hora para outra. É lógico, eles estavam também em contato com esses outros reinos, outros povos, ouvindo as críticas. Então não era uma coisa assim do nada, não. Foi uma coisa bem pensada, que demorou 18 anos para ser formulada. Tá? E também, a partir do Concílio de Trento, a gente vai ter a criação da Companhia de Jesus. Isso é muito importante porque já foi conhecido durante algum tempo como o Exército da Fé, o Exército da Salvação. E nada mais era do que uma companhia de padres, conhecidos como jesuítas, que estavam focados na evangelização, tá? Principalmente de novos povos. Que novos povos? Justamente os povos que estavam sendo encontrados na América. Né? Os espanhóis e portugueses tinham descoberto a América, esse território enorme, cheio de gente que nunca tinha ouvido falar do cristianismo. Então, uma das estratégias da Igreja Católica é, já que estamos perdendo adeptos na Europa, por causa do protestantismo, vamos ganhar adeptos na América. Tá? Isso acabou, no longo prazo, dando muito certo, porque a gente for pensar hoje, por exemplo, o Brasil, que é um país americano, é o país com o maior número de católicos no mundo, né, em números absolutos, certo? O Brasil ele tem cerca de 40%, 50% da população católica. Esses 40%, né, dão aí perto de 80, 90 milhões da população brasileira. Então é um número bastante grande, que é muito maior do que, por exemplo, os 10 milhões de Portugal, ou os 40 da Espanha, ou os 50 e poucos da Itália, certo? Você precisa juntar todos esses países que são muito católicos, em termos de proporção na Europa, né? 90% da população praticamente é católica nesses países, mas em número absoluto, o grande país católico do mundo é o Brasil. Um outro grande país católico no mundo é o México, um país aí de 120 milhões de habitantes, muito católico, e também um país americano, de origem indígena, tá? Então, isso aí mostra um pouquinho do trabalho da Companhia de Jesus e como ela foi bem sucedida nessa missão de evangelizar povos que não tinham ouvido falar de Cristo ainda. Deixa eu passar para outra tela aqui. Bom, agora sim, vamos entrar na pauta do Concílio de Trento e o que o Concílio de Trento realmente mudou ou não mudou, né? Muitas coisas foram reafirmações. Por exemplo, a infalibilidade papal. O Papa não falha, tá? Para ser Papa, é considerado que você passa por um longo processo, e realmente é longo, né? Você tem que ter a formação de padre, que já é longa, que é geralmente 10 anos. Depois tem que passar pelas instâncias lá dentro da hierarquia da igreja, virar bispo, arcebispo, cardeal, né? Cardeal, por exemplo, no Brasil tem um cardeal, né?
No México tem outro cardeal, nos Estados Unidos tem outro cardeal. Né? Se eu não me engano, no mundo todo são 196 cardeais. É mais ou menos isso, tá? E aí, como é feita a eleição para ser papa? Eles pegam esses cardeais, 696, reúnem lá, eles vão votar e eles têm que chegar ao acordo. O voto é secreto, ninguém pode fazer campanha, pelo menos em teoria. E aí essa pessoa que é eleita dentre os cardeais se torna papa e vai ser papa até a morte. Tá? A gente tem um caso muito raro, aí, único na história, do Ratzinger, né, que era um papa alemão, conhecido como Bento XVI, e ele pediu afastamento, né, não quis mais ser papa. Ele continuou como um papa, espécie de papa de honra, né, digamos assim, e assumiu o Papa Francisco, né, o argentino. Então, e aí, só o fato dele ser argentino, vocês veem também a importância aí dessa ação missionária dos jesuítas. Então, como esse processo era muito longo para ser escolhido um papa, eles consideravam que o papa era infalível, porque ele representava então toda a estrutura, toda a hierarquia da igreja, todo aquele longo processo de formação e debate. Então, quando o cara chegava a ser papa, não é porque ele tinha ideias lá do nada, não. Foi um processo muito longo, muito estruturado, para ele ser escolhido como alguém que represente a igreja. Então, esse processo é tão difícil, tão demorado, que eles consideram praticamente que a pessoa para chegar lá chega quase que nulo de imperfeição. E é bem verdade que, né, muitos papas fizeram tremendas cagadas ao longo da história da humanidade, mas, de fato, quando eles chegam já a ser papa, geralmente já tem uma idade bastante avançada, já tem uma experiência, e não fazem também, principalmente nos últimos anos, mudanças muito bruscas, tá? Então, e aí isso ajuda a errar menos, obviamente. Segundo ponto aí do Concílio de Trento, a da transubstanciação. Para os católicos, tá? Quando o padre fala na missa lá, eis aqui o corpo de Cristo, né? E mostra a hóstia, e mostra o vinho, eles não estão, então, segundo a doutrina, simplesmente fazendo uma representação. Falando, ó, isso aqui é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Não. Para a doutrina católica, aquilo, naquele momento, o milagre, o mistério que é a missa, acontece então o milagre da transubstanciação. E a partir daquele momento, então, o próprio corpo de Cristo se transforma então na hóstia e o próprio vinho ali se transforma dentro do sangue de Cristo, tá? Então esse é o milagre da transubstanciação. Não se trata simplesmente de representar, tá? Já os protestantes, os evangélicos, têm as suas ceias também, né? Onde se come o pão, se come o vinho, o simbolismo, mas como representação. Para os católicos não, o que acontece é uma transubstanciação, como se o próprio corpo ali se materializasse, tudo bem? Depois, outra questão que foi reafirmada, e que era uma crítica de alguns protestantes, com relação ao culto dos santos. E durante o Concílio de Trento, os católicos então vão reafirmar a existência dos santos, homens que fizeram tiveram obras importantes, de milagre, ou fim de outro tipo de serviço para com a igreja, e que foram reconhecidos como santos, e eles deviam sim continuar sendo venerados, né? Já que eles não são adorados. Tá? É uma questão contrária. E, diante da postura que a igreja adotou durante todos os séculos, eles usavam imagens como recursos didáticos e permitiram continuar a utilizar imagens. Lembrando que a imagem é uma questão um dos motivos do cisma lá do Oriente, né? Lá no século XI, quando separa a igreja católica da igreja ortodoxa grega. Depois, né, outra coisa importante, foi criado o Index Prohibitorium, que era uma lista de livros então proibidos, livros que iam contra a doutrina da Igreja Católica. E entre esses livros estavam alguns como Giordano Bruno, Galileu Galilei, tá? Livros então que iam contra a Igreja Católica, contra aquilo que ela pregava, tá? Então esse índex foi uma das mais notáveis aí fontes de censura, embora a Igreja, obviamente, ela não tinha o poder de chegar na Inglaterra e censurar um livro. Não tinha o poder de chegar, e mesmo em Portugal ou na Espanha, e ela mesma censurar um livro. Tá? Contava com o apoio das coroas, dos países em si. Certo? Isso é importante se entender porque no campo da Inquisição,
que é o chamado Tribunal do Santo Ofício, um tribunal então para apurar heresias, né, pessoas que estavam se afastando da fé católica, que estavam, né, por exemplo, uma das acusações mais frequentes era de bruxaria, por exemplo, né, que esse tribunal entrava em ação. Vale dizer que ele ficou muito famoso por ser um tribunal extremamente violento, duro em suas penalizações, mas esse lado que a gente conhece, ele é muito ligado à Inquisição espanhola, a Inquisição que aconteceu sob o domínio espanhol, em terras espanholas, praticada pelos espanhóis. Ela foi muito diferente em outros lugares do mundo, tá? Então, isso é importante de entender também. Agora, todas essas medidas aqui vieram justamente com o Concílio de Trento como uma das respostas a aquele monte de reformas, né? Como vocês viram, como os católicos mantiveram, por exemplo, a questão dos santos, mantiveram a questão da transubstanciação, era inconciliável, por exemplo, para os luteranos, tá? E além dessas questões teológicas, os luteranos também tinham as questões políticas de pano no fundo ali do Sacro Império Romano Germânico, que as disputas de política, disputas por territórios, por influência, por poder, que eram ferrenhas, certo? O rei da Inglaterra também não ia se desfazer dos bens que ele tinha pegado da Igreja Católica, não ia jogar fora todo aquele trabalho que ele teve criando a Igreja Anglicana para uma reconciliação, tá? Então, foram passos que foram dados que foram difíceis de juntar depois desses cacos. E os católicos também fizeram a reforma visando a moralidade, visando acabar com a corrupção da igreja. Esse é o grande legado da Igreja Católica. Então, a Inquisição também perseguiu bastante corruptores da fé, pessoas de dentro da igreja que praticavam crimes, né, ou abuso de poder no mínimo. Então, teve toda essa questão de limpar a moral. Lógico que, em termos do índex e da Inquisição, aconteceram excessos muito grandes que estavam ligados. Então, essa ideia então, de você ter uma moral ferrenha, né, incorruptível e tudo isso. Beleza? Então, por hoje é só. Estamos chegando já ao final da nossa aula. Espero que deu para entender aqui o pano de fundo da Contra-Reforma. Se for necessário, voltem lá nos vídeos anteriores para vocês entenderem, tá bom? É importante não ficar com dúvida e faça os exercícios da página 48 para depois, então, na próxima semana a gente começar com a apostila nova, beleza? Por hoje é só e até mais, pessoal.